Bem-vindos, pessoal, à aula de hoje. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada sobre a carga térmica dos tomates. Lá a gente fez o processo convencional, te demonstrei como que a gente também utiliza o mesmo equacionamento com os mesmos parâmetros polinomiais de Choi-Oaks para calcular a carga térmica, ou na verdade o calor específico do tomate e então chegar na carga térmica. Na aula passada, nós adicionamos o conceito de equacionamento transcendental. Como sempre, aula a aula, aqui no conceito a gente vai agregando conhecimentos, agregando um salto a mais para você poder digerir e ir extrapolando para outras possibilidades de aplicação que você vai ter pelo caminho, tá certo? E nessa aula, então, a gente vai dar continuidade agora, vamos chegar ali na definição do evaporador, da área do evaporador, que é o que a gente tem feito, sempre considerando o coeficiente de transferência global U de 20, né? E estou utilizando esse valor por ser um valor conveniente, fácil, você vai ter que procurar isso junto aos fabricantes, e a gente vai adicionar então esse conceito de respiração. Como eu introduzi, né, no começo da aula passada, você tem ali que os vegetais eles respiram. E na verdade é um processo de conversão da glicose, do açúcar, né, dos carboidratos que todo vegetal possui, em calor por conta do processo de amadurecimento dele. Existem aí todo um tratamento físico-químico para chegar na demonstração de como que a gente vai levantar esse equacionamento, porém a gente já vai pegar esse equacionamento pronto. Por quê? Porque isso provém lá das bases de equação de Arrhenius. Arrhenius foi um cientista que estudou profundamente a atividade nas reações químicas em função da temperatura, e isso realmente é um tópico que foge dos nossos propósitos aqui. Os cientistas e pesquisadores que utilizaram e desenvolveram essa modelagem que a gente vai apresentar aqui partiram lá das bases para apresentar esse equacionamento que nós vamos demonstrar aqui. É um equacionamento muito bonito, muito complexo e que demandaria aí todo um curso para você conseguir de fato entender como que se chega numa modelagem dessas. A gente vai partir já dos coeficientes prontos e do equacionamento pronto para que você possa extrapolar isso para outros alimentos e em outras temperaturas, no caso de vegetais, tá certo? Então é essa que é a ideia. Então nessa aula de hoje, o tópico novo que você vai estar assistindo, vendo e conhecendo é a entrada aí do parâmetro do calor gerado pela, igual cebolinha, né, gelado, do calor gerado pela respiração do tomate, tá certo? Então vamos lá. Há alguns minutos eu tinha começado essa aula e aí travou a câmera, então, portanto, eu vou aproveitar o que eu já tinha escrito antes. Então, a massa total é de 42.500 quilos e a taxa perdida de água, nesse caso, é 1,4. Aí você vai falar, pô, Rafael, o que você está falando, né? Normalmente você usa 3%. Por que aqui você colocou 1,4? Que número cabalístico é esse, Rafael? E eu vou te explicar. Nesse caso, como foi realmente um caso ali que fugiu da regra normal, era um proprietário dessa produção aí de tomates muito exigente, e ele realmente queria cravar o tempo no cronômetro da queda de temperatura. Para tanto, eu precisei, durante ali o projeto, dentro da minha consultoria isso foi exposto que seria necessário, dado aí o nível de exigência, eu precisei fazer uma análise por termogravimetria nos tomates. Né? Se você falar bem rápido termogravimetria, você trava a língua. Mas então, a termogravimetria consiste de uma câmara, um equipamento, né, de bancada, ele tem uma câmara. Dentro dessa câmara você tem uma micro ou nanobalança, significa que ele pode medir microgramas com uma exatidão e uma precisão muito grande, ou até nanogramas. No caso do termogravímetro que eu utilizei, ele tinha a sensibilidade em nanogramas, e na casa da temperatura ele tinha capacidade de controle e medida de miligraus Celsius. Então significa que você podia medir até 1 vezes 10 a menos 6 gramas, ou seja, 1 grama dividido por 1 milhão. Essa parte, né, que provém de 1 grama dividido por 1 milhão era a sensibilidade do equipamento que eu utilizei, e 1 grau Celsius por mil. Então é 0,001 grau Celsius a capacidade dele, e no caso 0,000
0,001 grama é a capacidade de medição de variação de massa. Nesse tipo de equipamento, você coloca ali uma quantidade da amostra e você pode parametrizar a rampa de temperatura a ser feita, né? Tanto em magnitude quanto em tempo. Você pode variar lá o delta T por S, que a gente calculou na aula passada. Você pode parametrizar no equipamento desse isso, de tal temperatura até tal temperatura, em quanto tempo que vai acontecer esta variação de forma linear. E o que é legal? Você coloca o tomate ou qualquer amostra no ponto zero e ele vai mostrando, junto com a variação de temperatura, como que está se comportando a variação de massa. Exatamente para você fazer ensaios físico-químicos de muito maior complexidade do que esse que eu utilizei. Mas ao fim de várias amostras, eu utilizei ali mais ou menos uma análise de 50 quilos de tomate, que foram colocados por partes, né, já que a câmara é um pouco pequena, e colhidos em diferentes momentos e diferentes sessões da produção de tomate. Foi todo tomado esse cuidado aí de estatístico. A gente chegou numa variação máxima de 1,4% em massa do tomate durante este processo. Como foi o valor máximo encontrado, foi utilizado ele, não valeria ali utilizar a média, já que você pode, em algum momento do ano, ter aquela máxima que a gente encontrou naquele momento do ensaio como a média, porque tudo varia, dependendo do que vai ser utilizado de adubo, das chuvas, enfim, por mais que ele manteria ali um controle muito estreito sobre o sistema de produção dele, a gente entendeu por bem utilizar o valor máximo. E o valor máximo foi 1,4% de água, 1,4% da massa do tomate perdida em água durante o processo. Um termogravímetro é capaz de fazer esse tipo de análise para você, então nós recorremos a isso. Significa que quando você quiser de fato fazer um controle em cima disso, não tem outro jeito, tá? A gente também programamos ali a umidade típica daquela região, tá? Para você conseguir de fato ter a análise dessa transferência de massa. Mas não importa para você, o que importa de fato é você considerar na mínima umidade possível que haverá naquele ambiente. Então, na verdade, 1,4 também veio disso, veio um valor um pouco mais alto, até porque a gente considerou a ausência de umidade. Então, significa que o termogravímetro também tinha ali a capacidade de ir mantendo a umidade controlada no mínimo possível que nós parametrizamos, tá? Isso abre portas para o seguinte: na aula 20 ainda a gente vai falar dessa câmara fria de tomates. Porque, na verdade, talvez você não perguntou até agora ou não se questionou. Normalmente, quando eu faço a transferência de calor em função da massa perdida na água, esse calor é bastante representativo e gira em torno dos 50%. Por exemplo, aqui no tomate você vai ver que hoje ele dá 67%, né? Já estou dando spoiler. Se você olhar lá no cordeiro e no boi, também é uma fração muito importante da massa do que é resfriado é em água. Então aí eu te pergunto, e a outra fração que eu falo que é por convecção e radiação, será que é mesmo? E mais uma pergunta que não quer calar. Por que eu especifiquei a temperatura do evaporador naquela temperatura? Na temperatura média, né? Tem a temperatura de entrada e saída do evaporador e a temperatura média. Por que eu escolhi aquele delta? Aquele delta é para garantir a parte de convecção e radiação combinados, que é o que a gente vai ver na aula 20 para o tomate. No caso do cordeiro e do boi, também você tem que fazer isso. Mas para cada tipo de corte, cada tipo de peça e análise, você tem que fazer uma análise criteriosa em cima disso, para você de fato cravar, tá? Então eu vou te mostrar isso aqui como é que é hoje. Então já parte desse conceito. Quando você tem geometrias complexas, né? A do tomate até que não é muito complexa, mas quando você tem geometrias complexas, você precisa de fato fazer uma análise desse tipo que nós fizemos aqui e ir se aprofundar naquele tipo de alimento. Principalmente isso é possível quando você tem uma câmara frigorífica com um tipo de produto, que ela vai ser uma câmara frigorífica especializada, né? Agora, quando você tem uma câmara frigorífica de fato, quando ela é multiprodutos, ela tem vegetais, carnes, queijos de diferentes geometrias, isso tudo fica muito mais complicado mesmo. E aí você vai ter que partir para o alimento que tem o maior calor específico, que tem a maior probabilidade de perda de taxa em água
em massa ao longo do tempo, então você vai ter que ir para os casos extremos mesmo, não tem jeito, tá bom? Então vamos lá. Então, dado que eu já te expliquei que essa taxa perdida de água foi caracterizada em um termogravímetro e este valor foi de 1,4%, então agora a gente pode calcular qual é a vazão mássica, né? A vazão mássica de água perdida, né? Nesse caso vai ser o quê? O 42.500 quilos vezes 0,014, que é 1,4% em água, dividido por aquele tempo que a gente já calculou no 18, na aula 18, que é de 10.800 segundos, tá ok? Isso aqui vai dar uma vazão mássica para nós de 0,05509 quilogramas por segundo, tá? E aí daí a gente pode fazer o seguinte: das tabelas de água, a gente tem que o calor, o HFG, o calor de evaporação da água a 10 graus Celsius é de 2.478 kJ por quilograma, tá? E aí a tabela pula para o próximo valor, ela não tem o 12, por exemplo, mas o próximo maior que ela tem é o de 15 graus Celsius, que é o calor de evaporação dela, de vaporização, né? 2.466 kJ por quilograma. Daí, pessoal, a gente precisa encontrar o 12. Lembra que na aula passada a gente viu que a nossa temperatura objetivo era o 12 graus? Né? E já que a água vai ser perdida nessa situação, qual é o calor de vaporização dela a 12 graus? A gente precisa calcular. Como nas tabelas só temos isso, então a gente tem que fazer o seguinte. Então, mais um tópico que a gente estará demonstrando para você hoje, nós teremos que interpolar, tá? Então, como é que a gente interpola isso daqui, né? Como é que a gente faz essa interpolação, tá? Lembrando que na menor temperatura você tem um maior calor de vaporização, faz sentido, né? Porque ele está mais longe de evaporar do que esse. Então, aqui, o caminho a ser percorrido é maior do que esse. É só essa simples interpretação. Então, a gente vai pegar aqui os extremos, né? Então, ó, 2.466 menos 2.478. Lembrando que o 2.466 está relativo a 15 e o 2.478 a 10. Fazendo essa conta, nós temos menos 2,4 quilojoules, deixa eu arrumar aqui o quilojoules por quilograma, como aqui embaixo é graus Celsius e aqui em cima eu vou colocar em parênteses para escrever uma vez só, quilojoule por quilograma. Então é quilojoule por quilograma de variação por graus Celsius. Muito simples, né? Então significa que, lógico, na menor temperatura ele está maior. Para chegar até o 15, ele vai perdendo menos 2,4, o caminho vai encurtando menos 2,4 kJ por quilograma a cada grau Celsius que aumenta. Daí fica muito fácil, né, de determinar qual é o valor do HFG para... Eu vou fazer uma separação aqui para aproveitar o slide, né? Então, aproveitando a lousa, né, aquela velha mania de professor aproveitar a lousa, né? Mas vamos lá. HFG a 12 graus, né? Ficaria, então, a menor temperatura que é a base, que é o de 10 graus Celsius, 2.478, que é a referência inicial, né? Mais 12 menos 10. Por que menos 10? Porque 10 é esse aqui, ó. Eu estou partindo dessa referência, então mais 12 menos 10, que é a referência, porque no fundo eu tenho que andar 2 graus, né, para chegar do 10 ao 12, nessa taxa. E a taxa, então, multiplica por vezes menos 2,4, que é a taxa, beleza? Então, na verdade, é simplesmente fazer isso. Menos 2,4 vezes 2, que é a distância do 10 ao 12, tá? E aí você tem um valor que tem que andar, né? Que no caso fica muito fácil, fica menos 4,8. Soma menos 4,8 com 2.478, como é menos, vai subtrair, e aí vai dar o resultado de
eu fiz aqui previamente, né? E deu o resultado de 2.473,2 quilojoules por quilograma, tá? Esse é o HFG de 12, né? Faz sentido. O 2.478 está acima, que é o de 10, e o de 15 ainda está abaixo e está proporcional a menos 2.4. Então, este é o valor interpolado que nós iremos utilizar, tá? Então, cadê o mouse? Perdeu o mouse. Opa, desculpa. Então, partindo para o próximo aqui, a gente tem aqui, olha, que o calor perdido pelo resfriamento da água, como a gente tem feito até agora, é a vazão mássica da água vezes o HFG de vaporização a 12 graus, tá? Que é igual a 0,055. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo na gravação, mas o Cone e o Hulk estão roncando. Hoje eles estão quietinhos. Vezes, espero que não tenham ouvido, vezes 2.473,2 quilojoules por quilogramas. Corta, nós temos, portanto, né, a quilojoule por segundo, que é quilowatt, você já sabe, 136,26 quilowatts. Agora, veja que este valor aqui, ele representa 67% do total, que era que a gente calculou lá na aula 18, que o total era de 242,86 quilowatts, tá? Agora, faltam definir o quê? Falta definir o resto, que seria de 65,9 quilowatts, que é o que eu comentei com você agora há pouco. A gente vai ter que mostrar isso para você na aula 20, tá? Continuando aqui na aula 19, a gente tem mais um tópico novo para mostrar fora a interpolação que a gente já mostrou, né? Vamos lá. Então, como é que calcula, pessoal? Isso daí é um modelo de um cientista chamado Becker. Vamos lá mostrar o trabalho dele, tá? Aqui, ó. O Brian Becker, ele fez aqui toda a análise e criou um estudo aqui chamado simulação da perda de umidade, né? Durante uma carga térmica aí no sistema de refrigeração para frutas e vegetais, né? Ele fez isso e também fez a parte das respirações dos vegetais. Eu vou estar disponibilizando para você tudo isso. É uma demonstração muito bonita aí que ele faz, tá? Inclusive aqui, ó, durante o processo de respiração, o açúcar e o oxigênio são combinados, né? Para formar o dióxido de carbono, água e calor, né? Então você pega aqui a cadeia da glicose, isso daqui é a molécula da glicose, tá? Notadamente a glicose, que se soma com 6 moléculas de oxigênio molecular, né? 6 moléculas de oxigênio molecular, o O2, né? E nessa associação você tem a liberação de 6 moléculas de CO2, muito fácil, né? Esses caras aqui, ó, esses Cs se combinam com os O2 e formam 6 CO2, tá? Mais 6 de H2O, combinação daqui, muito simples, né? Liberando então 2.667 quilojoules por quebra de molécula de glicose. Veja você que é uma quantidade de calor apreciável, tá? Bom, enfim, eu vou disponibilizar isso para você. Você pode fazer aí os seus estudos em cima disso, porém, a gente vai aqui, a partir disso, ele demonstra para nós, né, que o valor, né, ele demonstra que o valor, né, de calor gerado pela respiração, ele utiliza métodos estocásticos até para chegar nessa equação. É esta equação aqui, né? É 10,7 vezes um coeficiente F dividido por 3.600 vezes 9/5 vezes a temperatura T mais 32 elevado a um expoente G, tá?
E aí a brincadeira é que para cada vegetal você tem uma definição de F e de G. Eu vou liberar para vocês alguns vegetais mais comuns, né? E aí você sabe que aqueles vegetais, por exemplo, o tomate que a gente vai fazer aqui no caso, o que dá esse W aqui? Ele dá, na verdade, o resultado é em watts por quilograma. Quantos watts por quilograma daquele vegetal ele vai converter na forma de calor naquela temperatura? É claro que na hora que você vê que a temperatura está aqui, né, ela é proporcional, né? Então, quanto mais você derruba T, e você vai tendo aí uma diminuição do valor de watts por quilograma gerado na respiração do alimento. No caso do tomate, o próprio Becker acaba caracterizando ele e ele define que o F é 2,0074 vezes 10 a menos 4, né? Não tem grandezas, isso daqui é adimensional, e o G, no caso, que é o expoente, é 2,8350, tá? Então, você fazendo o cálculo, você chega aqui em W igual a 10,7 vezes 2,0074 vezes 10 a menos 4, dividido por 3,600 vezes 9/5 vezes 18,5, que é a temperatura média, tá? É aquela temperatura média que a gente viu lá na aula 18. Por que a temperatura média, Rafael? Porque a temperatura vai caindo, né? Lógico que se você quiser um valor mais ali, você pega a temperatura final, porque você vai ter ali ao longo do processo a 12 graus. Mas a temperatura média, porque é o nosso propósito nessa câmara frigorífica de transição do tomate, né, até ele chegar para depois ele seguir a cadeia do frio em diante, ele vai a 18,5 como temperatura média, né? Então ela importa, não é nem um extremo nem o outro, é a média, tá? Vale esse comentário, mais 32. É claro, se você fosse agora só fazer o cálculo de regime, fosse manter o tomate a 12 graus em regime por um longo período, aí você tem que fazer o cálculo de novo com 12 graus aqui, tá? Nesse caso, a gente está considerando aquele câmara frigorífica como um estágio da cadeia do frio do tomate até chegar no cliente. 2,835. Na verdade, até chegar à gôndola, né? Então, resolvendo isso daqui, né, não se esqueça, você resolve isso, multiplica, soma, eleva ao expoente, só faz isso tudo vezes aquele primeiro resultado. Tá? Isso daqui vai dar para nós 8,34 vezes 10 a menos 2 watts por quilograma. Tá? Quando você multiplica isso por quilograma, quando você multiplica isso aqui agora vezes 42.500 quilogramas, Kona quieto, você vai ter o cálculo aqui em watts de 3543,097 watts. 3.543,097 watts é o que 42 toneladas e meia de tomate geram na forma da sua respiração, que é aquela conversão de glicose mais oxigênio em CO2, água e calor, é a parcela do calor que importa aqui, tá? Se você dividir isso daqui por 1000, então, você pode dizer que a gente tem aqui 3,54 quilowatts na carga total de 42.500 quilos de tomate a ser adicionado naquela carga total, tá certo? Então, na verdade, agora o Q total corrigido é igual ao 242.086 quilowatts mais o 3,54 quilowatts de respiração, que vai totalizar agora em 246,41 kW, tá? Ou, se você preferir,
nós teremos aí 200, e é o mais apropriado para o próximo cálculo já, 246.407,5 watts, tá? E aí, então, você considerando um coeficiente global de transferência de calor U para o seu evaporador, vamos considerar o valor de 20, né? Watts metro quadrado grau Celsius, tá? Considerando que a temperatura média do evaporador é igual a 3,25, e na próxima aula a gente explica por que chegamos nisso, que é uma coisa que eu venho fazendo e talvez você não notou. E a temperatura média no fluido é igual a menos 5 graus Celsius. Esse você já entendeu por quê, é uma questão econômica, né? Quanto maior o ΔT aqui, menor a área do evaporador, menor o tamanho do seu evaporador, fisicamente falando, tá? Então, o nosso ΔT, que é só subtrair um do outro, é 3,25 menos 5, ficou igual a 8,25 graus Celsius de delta. Então, a área de troca no evaporador vai ser, portanto, 246.407,5 watts dividido por 20 watts metro quadrado grau Celsius vezes 8,25 graus Celsius, que é o ΔT, tá? Esse grau Celsius corta com esse, o watt corta com esse, e aí fazendo a conta você vai ter uma área total de 1.493,38 metros quadrados de troca, considerando este coeficiente de transferência de calor U, o coeficiente de transferência global ali da construção do evaporador que você vai estar escolhendo, tá? Então veja você que a gente acabou de te apresentar aí, então, o conceito de respiração, né, a partir do trabalho do Becker. Isso é mais importante aí para vegetais, né, e frutas. Tem algumas frutas que vai ter aí um coeficiente que vai não só resultar como 3 em 200 kW, como a gente viu aqui agora, né, 3 em 200 kW é uma fração relativamente pequena, né? A gente está falando de 1,5% aí talvez, mas você vai encontrar algumas que podem chegar a 5% até 10% dependendo da condição do calor total gerado inicialmente, só a partir do calor específico, né? Então veja você que isso é uma coisa que não pode ser desprezada numa câmara frigorífica para vegetais, desde que você parta aí da nossa filosofia de não superdimensionar. Não se esqueça que uma vez que você não superdimensiona nada, quando você for ali calcular e selecionar um compressor, um evaporador e os componentes, lógico que você não vai encontrar nada exatamente naquele valor que você calculou. Você já vai ter que procurar o próximo maior, né? Se um valor deu ali 11,2, você não vai encontrar 11,2 no evaporador. Você vai ter que pegar o próximo, que talvez o valor comercial é de 15, né? Então aí já existe um superdimensionamento. Um superdimensionamento até comercial necessário, né? Então, isso acaba existindo, mas isso você faz com muita tranquilidade, sabendo que vai dar certo, porque primeiro você calculou tudo, sabe o que é, aí você vai, puxa, agora eu tô com folga e não tem jeito de não ter aquela folga. Um outro jeito é fracionar os componentes, né? Fracionar compressores, fracionar evaporadores para chegar mais próximo possível. E quando é possível, por que não? Você faça o seu ajuste da melhor forma possível, né? Então nessa aula de hoje a gente acabou te demonstrando, né, como fazer ali de fato a análise pelo calor específico, né, pelo calor de vaporização específica do alimento numa dada temperatura. Nas outras eu já considerei do zero, mas na verdade você deve interpolar, e é nosso passo aqui, a gente está fazendo aos goles
e sempre há uma oportunidade de você praticar a aula 14, 15, 16, 17, tá? De novo, e vai agregando esse aprendizado que você está tendo. Porque isso faz você aprender, é isso que faz você aprender. A diferença entre ser espectador de videoaula e um cara que aprende com a videoaula é você seguir essas oportunidades de exercício. Volta lá e pratica isso, tá? Pelo menos o caso da interpolação. Agora, na carne você não tem esse efeito da respiração, isso é particular de frutas e vegetais que permanecem vivos no pós-colheita, tá? Então é isso. Na próxima aula eu vou te responder o seguinte: e a outra fração que não foi considerada na transferência de massa, de água, né? Como ali fonte, como troca térmica no calor, que vai acabar parando ali no evaporador, e o evaporador vai acabar absorvendo o calor daquela água evaporada. E a outra fração, né? O que aconteceu com ela? Como é que eu posso garantir, nesse caso, que de fato vai dar aquele valor? Então, na próxima aula 20, a gente vai agregar esse conhecimento para você, e aí você está com uma visão global, completa, em todas as possíveis fontes de calor de uma câmara frigorífica, tá? E isso é bastante importante. Eu fico muito feliz de ter trazido você até esse ponto aí falando de câmaras frigoríficas, tá bom? Então um grande abraço, até a próxima aula, estuda bastante, tchau, tchau, valeu!